Isso me fez lembrar que eu vou mudar de assunto e vou falar em quem acertou palpite. São Paulo 2, Goiás 0. Tá Quase, sem hein? pé essa criança. Quase, hein? Palpites para o jogo da Copa do Brasil de logo mais entre São Paulo e Goiás. Eu vou de 2-0 São Paulo. Eu vou de 2-0 São Paulo. Eu vou de 2-0 São Paulo. E vocês, Gabi, para finalizar os nossos palpites? Eu vou com você. 2-0 São Paulo hoje. 2-0 São Paulo hoje. 2-0 São Paulo hoje. Valeu, Caleri, ó. Tamo junto, irmão. Obrigado, hein? Obrigado por tudo. É nóis. E agora, depois do sorteio, vem sempre comigo, João Pedro, que você merenda. Vou sempre com você. Vou sempre com você, que aí não tem erro. A picanha caindo Mais ou menos. Malandrão. Qual foi? Segura aí, Ligão. A picanha caindo no prato do vegano. Fica feio. Segura aí, irmão. Ei, não vira nada aí. É Agora é picanha o no prato do seguinte, o vegano. que vai Esquece. virar é discussão, porque teve lance polêmico nesse jogo. E o primeiro já foi aos 34 minutos do primeiro tempo. O Marcão, num primeiro momento, o árbitro dá um cartão amarelo, nessa chegada dele com o pé pra cima do Luciano. Aí depois o VAR recomenda a revisão e ele acaba sendo expulso, não é? E aí fica um jogador a menos pro Goiás, que já estava montando um ferrolho. E a questão é essa: o árbitro acertou em dar o cartão vermelho ou deveria ter mantido o cartão amarelo? E eu começo com você, Ronaldão. Mas tá nítido aí, né? O quê? Tá nítido que ele levanta o pé, ele tira a bola, levanta o pé, mas aí, esse contato de frente, se ele vai pra cima do jogador Luciano e ele passa o pé dele chutando e passa o pé nele, aí é expulsão na hora. E o juiz acertou. Mas não foi o que aconteceu? Não, ele chuta, pode ver que ele tá de lado. Não sei se vocês viram aí, se vocês prestaram não vimos, atenção, não. porque aí eu tô isento aí. Quando você chamar pra você dar sua opinião, você dá, tá, Chico? Não, eu só tô tentando entender O seu nome é a opinião. Ronaldo, o seu nome é Ronaldo, Só tô tentando o seu nome é entender Ronaldo, a é opinião. Chico. Vou fazer uma Já tradução começa aqui depois já. aqui. Deixa eu falar uma coisa aí. Aí foi de lado, ele levanta o pé de lado, o Luciano vai e bate ali. O amarelo, por quê? Amarelo Porque pro ele Luciano. levanta o pé. Amarelo pro O Luciano, amarelo então. certíssimo. Agora, pra ajudar o São Paulo, porque ia tomar uma saivada ontem, ele expulsou, Entendi. o VAR expulsou, né? É. Não foi nem o juiz. O juiz apitou certinho. O VAR estragou mais uma vez. Tá amarelo É isso, pro Luciano. essa é a minha visão. Se ele passa o pé no peito dele, vermelho, ele chuta e sai de lado, irmão. Aí é pé alto. Amarelo. Capoeira. Agora eu quero ouvir João Pedro Sgarbi. Cara, o Ronaldo, cada dia que passa, me impressiona um pouco mais. Não, dê sua opinião. O Ronaldo quase Dê a falou... sua opinião, que já tá meia boca a O sua Ronaldo opinião. quase falou que o Luciano deu uma cabeçada no pé do patrão. Que E isso? se você for lá, se você for malandro aí, falou isso, olha o quase. que ele faz aí, ó. Deu uma O façada. que ele faz? Ele dá uma solada aí no Luciano, ele dá uma solada. Ah, gente, Aí ele foi pro bico. Não, mas ele não foi com a sola, ele foi com a lateral do pé. mas isso é vermelho. deu Tem uma solada. tem uma câmera que o VAR disponibilizou até no jogo, que dá pra dar um zoom, pega no rosto do Luciano também de Aspão e no peito. Tem algo que diz, que se fala sobre colocar a integridade Nossa, física do matou jogador em ele. risco. Colocou a integridade física do Luciano em risco, é cartão vermelho. Dedê, já emenda a sua opinião também, que eu já sei pra que lado vai, Assim, né? pra Que você mim, já falou sobre A gente isso. tá mostrando a imagem, eu vi um detalhezinho ali que eu vou explicar pro Ronaldo. Você vê o Wellington, volante, jogou no São Paulo. Hora que o árbitro dá o cartão amarelo, ele fica assim perto do árbitro. É vermelho! É vermelho! É vermelho! Pode olhar, olha lá, olha lá. É vermelho! É vermelho! O próprio Wellington tá falando. Você viu aí, Chico? Sacanagem. Próprio companheiro. É vermelho! Aí o Marcão viu que era o Vermelho. Luciano e ele falou, ó, Esquece. tome-lhe, receba. Até o Wellington pediu vermelho. Olha lá, olha lá. É vermelho! É vermelho! Ele tá falando, é vermelho! Olha lá. Tô falando pra Já você. temos duas opiniões, então, para o cartão vermelho e uma para o amarelo. Agora, João Paulo Capelanes. Eu antes queria tirar uma dúvida. Qual? Porque... Com quem? Qual é o protocolo do VAR? Seu amigo, por sinal, tava apitando ontem, né? Vocês fizeram os Protocolo do cursos Mendes. juntos. O Jonathan Jonathan. Pinheiro. Pois é, o grande Jonathan. O negócio é o seguinte. Se é um lance interpretativo, porque é um lance interpretativo, por que o VAR chama? Esse é interpretativo? Esse lance é interpretativo, porque alguns entendem que era para cartão amarelo, outros para cartão vermelho. A partir do momento que há Isso não significa uma que é dúvida, interpretativo, que é tá? interpretativo, não. Se as Você tem pessoas que têm chamar em lance- dúvida, não significa que é Ué, interpretativo. mas peraí, então é uma contradição do protocolo do VAR, porque diz que um lance interpretativo o VAR não pode ser chamado. O VAR não pode interferir. Isso é que foi passado para nós. Sim. Tá? Mas e se Primeiro o VAR ponto. não está interpretando? O VAR vê a imagem e já encara para vermelho. Não Ele tem obrigação de chamar o não árbitro. é o que pro árbitro acontece na decidir. prática, tá? Eu tô Perfeito. entendendo o que você tá falando, mas Você não tá é o que entendendo? acontece Não na é o que prática. acontece na prática, beleza. Na Esse prática, lance- o VAR chama o árbitro para Ok. ele interpretar de novo. Beleza, Na então. prática é isso que acontece. Agora, na minha avaliação, independentemente aí se era para interferir ou não, cartão vermelho.
sem discussão. Cartão vermelho. Mas... Então, no final das contas, para você, o VAR, ele acabou interferindo corretamente. Exatamente. Eu acho que assim, muita gente fala assim, mas as travas da chuteira não pegaram no rosto do jogador, pegou a lateral. Pô, gente, pelo amor de Deus, não é um movimento natural. O Marcão sabe. Ele poderia ter estado recuado a perna. Ele larga o aço na frente do Luciano, o Luciano valoriza, mas era para cartão vermelho de fato. E agora, o Ulisses Costa. Então, eu estava transmitindo o jogo, você sabe que o Morumbi, você fica no anel intermediário, é muito bom transmitir lá, você fica muito perto do campo, né? Diferente das arenas hoje, que você fica muito distante, né? Muito alto. E na hora eu pedi expulsão, porque uso excessivo de força, a trava da chuteira pega no rosto do Luciano. Muita gente acha que foi a lateral. Não, foi a trava da chuteira. Não, foi a lateral. Gente, na tua opinião. Não, na opinião, não briga com a imagem. Você está brigando com a imagem. Só você olhar a imagem. Foi a lateral do pé, não foi a trava. Então, não tem uma marca no rosto dele. Só não brigar com a imagem. Foi de lado, irmão. Não foi nada de lado, a expulsão foi merecida. Demorou demais pro VAR chamar o árbitro. Tanto é que o Luciano levanta, ele põe a bola para a cobrança de falta, ele fica esperando. É uma demora de 2, quase 3 minutos ali. E aí eu até imaginei que o VAR não fosse chamar. Eu falei, o VAR não vai chamar. Mas para mim o lance, por uso excessivo de força, por tentar atingir a integridade física de um atleta, caso específico do Luciano, o Marcão já merecia ter levado o cartão amarelo em outros lances que não mereceu. Chegou forte, teve confusão antes do jogo. Mas esse lance é para expulsão. O árbitro está correto, na minha opinião. Expulsou e bem. Só para acrescentar mais um assunto que eu já falei até com o Denilson, a questão do Luciano. O Luciano é um jogador que muitas vezes as pessoas acham que ele simula, que ele exagera, o cara toca ele num lugar, ele já faz outro movimento. Será que isso também não influenciou o árbitro na hora do cartão amarelo, hein, Everton? Beleza? Renata, eu imagino que isso possa ter contribuído. Mas a força excessiva, erguer demais o pé, poderia ter causado, inclusive, uma contusão muito séria no Luciano. Claro que o Luciano é um cara que ele performa muito bem dentro de campo, inclusive como ator, né? Ele reclama muito, ele tem uma performance muito interessante também, causando dúvida na cabeça do árbitro e tal, mas foi força excessiva. Agora, que o Chico, que é nosso árbitro aqui do programa, nosso VAR do jogo aberto, o fato da bola ser um objeto de disputa atenua a conduta do jogador do Goiás? Gostaria de saber, uma pergunta, uma dúvida. Eu teria expulsado, porque eu acho que foi imprudência. Então, eu entendo que a expulsão foi correta. Agora, o fato da bola ser objeto de disputa atenua? E outra coisa, o Rafinha do céu. A turma fala que o Hulk é chorão, aí fica a imprensa, os coleguinhas de imprensa, porque o Hulk chora, o Hulk chora. Meu irmão, você apita o jogo demais. Você, quando está no banco, se apita, quando você está jogando, se apita, vai pro VAR, você quer definir. Meu Deus do céu, ninguém aguenta. Meu Deus do céu, mas foi, para mim, corretamente expulso. Rafinha tá coberto de razão de fazer isso, tem moral para isso. Com a opinião de Chico Garcia. Francisco Garcia. Você que vai dar números finais dessa história. E fez o curso com os caras que estão fazendo um monte de besteira por aí. Esse curso não foi bom. Eu discordo do Capelanes, porque para mim esse lance não é interpretativo. Não é. Se ele aplicasse o amarelo ou mantivesse o amarelo, teria sido um erro. Opinião dele. O VAR interfere por um erro claro e óbvio. Nós estamos falando de uso de força excessiva. Lógico. A disputa do Marcão, ela é completamente desmedida. E no áudio do VAR, dá para ver o Jonathan, quando ele narra o lance, porque aí é na velocidade do jogo, é uma fração de segundos que você tem que decidir. Ele diz o seguinte pro Rafael Trace, que está no vídeo. Ele recolhe a perna. Ele tinha, e ele não tem o ponto de contato, né? Na velocidade, ele não sabe de que forma o Marcão atingiu. E ele fala, não, ele entra forte na disputa, mas ele recolhe a perna, eu vou dar um amarelo. E aí o Trace tá convencido também do amarelo. Num último lance, numa imagem de frente, o Trace fala assim, opa, deixa eu ver essa imagem aqui. E aí, por isso, ele recomenda a revisão. Porque na imagem de frente dá pra ver que ele atinge o rosto e o peito do Luciano usando a força excessiva. É vermelho, recomendou, decisão correta, tudo certo. Que o Rafinha é titular? Só se o Igor Vinícius está com uma hérnia, porque o Igor Vinícius entrou mal depois, mas o Rafinha é titular, não tem explicação. É que o Igor Vinícius está numa carga de jogos. Jogou praticamente o ano todo. Tudo. Daí acho que daí é medo de estourar, daí eu entendo um pouco. Mas o Rafinha, de fato, ele tá, na sua última temporada, ele está abaixo, né, fisicamente e tal, em termos de ritmo também. E o Moreira, a gente não sabe o que acontece. O Moreira vai ser prestado por Vitória, por quê? Também não entendo por quê. Não consigo entender. Tem uma coisa também em relação ao jogo de volta, Pretzel, que o Goiás vai ter que sair para o jogo. Né? Ontem, o Goiás, mesmo com 1-0 e com 1 a menos, não mudou a sua proposta, porque se levasse um 1-0 como derrota, teria mais chance.
né? Mas o São Paulo acabou fazendo o segundo gol com o Caleri. 2-0 realmente não está, para mim não está definido, mas está muito bem encaminhada a classificação. Porque a condição, o Goiás teria uma chance de jogar por uma bola perdida, como fez no Morumbi, né? Ou levar o empate. Lá, na Serrinha, tendo que sair, o jogo é outro. Não, ontem nós tivemos dois momentos fundamentais. 31 do primeiro tempo, a expulsão do Marcão, certo? Aí o jogo vira 0-0. O Goiás atingiu o seu primeiro objetivo, ir para o intervalo com 0-0, ok? Aí o Márcio Zanardi põe um volante. E o São Paulo põe o Eric no lugar do Bobadilla, que não estava jogando nada. Aliás, eu não entendi porque que o Zubeldia terminou com o Arboleda em campo. Tira o Arboleda e põe um jogador do meio para frente. Ele fez isso com o Wellington, né? Pois é, mas... E daí ele colocou o Alan Franco. Mas ele ficou muito esquerda. tempo, sabe por quê? O Goiás não tinha escape, não tinha contra-ataque. Achei muito cauteloso o Zubeldia. O gol dos 35 minutos do segundo tempo meio que caiu do céu. Porque do minuto 2, que aí sim, aos 2 minutos o São Paulo faz o gol, esse é o segundo momento importante. Porque aí obrigou o Goiás a tentar sair um pouquinho. O Goiás não saiu, conforme tu disseste, porque perder por um gol estava bom com um jogador a menos. E aí o São Paulo ficou dos 2 aos 35 sem criar nada, só tocando bola para o lado, é verdade ou não é? O Ferreira conseguindo entrar. Não conseguiu, o Ferreira tentava uma jogada individual, não, o único que tentava uma jogada individual não conseguia a vitória pessoal. Aí o Luiz Gustavo pega a bola, chuta no gol no rebote. Aí melhorou. Aí o jogo falou definitivamente, mas criatividade o São Paulo não teve. Porque eu achei o Zubeldia muito conservador, demorou para colocar o Nestor, poderia ter colocado o Michel Araújo, certo? E o André Silva, botar os 3 juntos e não colocar o Igor Vinícius, E tirou o Rafinha, botou o Igor bem conservador, achei ele muito conservador, temendo tomar um gol do Goiás, por exemplo. Ou não as condições impostas pelo atleta. Bora falar agora sobre o São Paulo, que fez uma proposta para permanecer com o Luiz Gustavo até dezembro de 2025. Um dos titulares absolutos de Luiz Zubeldia, que tem crescido demais de produção nos últimos dias, tem contrato com o Tricolor somente até 31 de dezembro. Luiz Gustavo foi contratado pelo São Paulo com a ideia de jogar nesse ano e se aposentar, atleta de 37 anos de idade. Mas diante do bom futebol dele, da relação muito bacana que ele tem com os demais atletas, estilo líder, o Flamengo já fez uma proposta de extensão de contrato. O Luiz afirmou que ficou bastante contente com a iniciativa do São Paulo e vai pensar com carinho antes de responder. Eu imagino que a tendência seja de uma extensão do seu contrato. Atleta que foi, por exemplo, decisivo na vitória por 2-0 contra o Goiás na noite dessa terça-feira em jogo de ida da Copa do Brasil. O Goiás, que atuou com 1 a menos durante boa parte do jogo, não conseguiu resistir ao São Paulo, que com essa vitória de 2-0 dá um passo importante rumo às quartas de final do torneio. Só para completar sobre o Tricolor, São Paulo, que perdeu recentemente Juan e Wellington, eles ficam até dezembro, mas deixarão o clube de graça, assinaram um pré-contrato com o Southampton da Inglaterra. As últimas do São Paulo. O Galopo segue com seu futuro indefinido. O Tricolor não gostou das propostas do Boca, nem do Rosário Central. Do Rosário foi melhor, mas ainda não se aproximou daquilo que o São Paulo quer. Em relação a Rames, tudo praticamente acertado para a rescisão do contrato. Falta a assinatura do presidente e do colombiano, que deve acontecer ao longo da quarta-feira. A saideira do São Paulo, só contar que o que impedia esse acordo de rescisão de contrato era o pagamento dos 10 milhões de reais que o São Paulo deve ao Rames. O Tricolor queria um desconto, o Rames queria receber tudo e as partes já se acertaram. Assim que a gente tiver mais detalhes, conto para você.